A paz do Senhor Jesus, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos falando da superioridade de Jesus em relação a Moisés. Isso está descrito a partir do capítulo 3, ou seja, todo o capítulo 3. Esse é a terceira parte em que nós podemos dividir a carta. Então vamos ver em que sentido aqui o autor acha que Jesus é superior a Moisés. Ele começa então chamando os irmãos de santos e participantes da vocação celestial. Pois bem, santos em que sentido? Santo no sentido de que ele é um povo separado, é um povo chamado, é um povo diferente dos outros povos. Nós somos chamados para sermos santos, separados para o Senhor e não em conformidade com este mundo que está aí. Ao mesmo tempo, ele diz que estes aos quais a mensagem estava sendo dirigida eram participantes de uma vocação que era uma vocação celestial. Ora, eu estou chamando então estas pessoas e, portanto, estamos falando de vocação. Uma pessoa chamada é uma pessoa que tem vocação. Cada pessoa tem a sua vocação, o seu ministério, o seu objetivo de vida dentro do reino de Deus. E aqui ele diz que esta vocação, seja qual for a tua vocação, seja para que for a tua chamada, você tem uma chamada, uma vocação celestial. O que é uma vocação celestial? É uma vocação que contrasta, não é uma vocação terrestre, é uma vocação superior, é uma vocação, uma chamada com direção espiritual. E esta chamada não é uma pessoa que faz, esta chamada vem de Deus. Portanto, é o próprio Deus que nos chama, é o próprio Deus que nos direciona para um ministério específico. Portanto, neste sentido, ao sermos chamados, ao assumirmos uma vocação, nós vamos nos tornar um cooperador, né? Então, ao ouvir a chamada e ao responder, nós acabamos nos tornando cooperadores no reino do Senhor. Então, participar da chamada, ouvir a chamada, responder a chamada, é identificar-se com aquele que chama. Porque se eu não me identifico com Deus, eu não respondo à chamada de Deus. Se eu respondo, eu começo agora a fazer, a executar aquilo para o qual eu fui chamada. Ele fala então de Jesus como sendo um apóstolo. Considerai a Jesus o apóstolo. Já no verso 1. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Ora, Jesus teve os seus apóstolos? Sim, porque Jesus enviou pessoas para fazer o seu ministério. Então nós vamos ver no Evangelho, nós vamos ver que o Senhor diz assim, ide por todo o mundo. Quando ele diz ide por todo o mundo, ele está enviando as pessoas. Só que antes dele enviar os apóstolos, ele foi enviado por Deus. Então, Cristo, sim, ele foi um apóstolo, porque ele foi enviado por Deus. Mas onde é que está escrito isso? Está lá no Evangelho de João 17:18. Jesus mesmo, ele mesmo diz, assim como tu me enviaste ao mundo. Ou seja, quando ele diz assim como tu, ele está se referindo ao Senhor, a Deus. Assim como Deus o enviou ao mundo, portanto ele é um apóstolo, ele
também envia apóstolos. Portanto, ele é o perfeito cumpridor deste encargo. Os apóstolos, eles representavam Jesus. Quando Jesus os enviou, eles eram representantes de Jesus, assim como Jesus era o representante de Deus. O sumo sacerdote também representava Deus diante dos homens e representava os homens diante de Deus. Ora, significa dizer, então, que Jesus tinha um duplo ministério? Sim, ele tinha duas funções predominantes. A função de apóstolo, porque ele foi enviado por Deus, e tinha também uma função de sacerdote. A função de sacerdote, ele vai discutir, o autor da carta vai discutir mais detalhadamente para frente. Por enquanto, ele está dizendo que Cristo é superior a Moisés, porque ele cumpre perfeitamente mais de uma função. Ele cumpre perfeitamente duas funções, a função de apóstolo e a função de sacerdote. Tá, mas e como é que ele compara Jesus a Moisés? Bom, nós devemos lembrar que Moisés foi chamado por Deus, portanto, ele atendeu o chamado de Deus e ele foi um agente. Ele foi agente em que sentido? Porque foi através de Moisés que a lei foi dada às pessoas, ao povo de Deus. Porque Moisés é que subiu ao monte, foi ao monte, e lá ele recebeu a lei, e lá ele repassou esta lei para o povo. Portanto, ele está aqui representando esta lei que foi trazida ao homem e foi trazida por meio dele, ele é o padrão a ser seguido. Portanto, ele está dizendo, olha, esse é o modelo, esse é o padrão. Tá? Quem trouxe isso naquela época foi Moisés. Portanto, ele era um agente. Ora, mas ele sendo um agente, ele tinha uma posição superior? Não, não. A despeito de que os judeus e muitas pessoas, eles dão uma importância excessiva a Moisés. Moisés foi importante? Foi. Entretanto, ele não é mais importante do que Jesus. Deus é que criou todas as coisas. Deus é que inovou todas as coisas. Deus é que deu a lei. Deus é o edificador da casa. Moisés, aqui, ele funciona como a casa, como padrão. Portanto, Moisés é a casa que ele edificou. E o filho? O filho não é a casa. O filho é o filho. Então, aqui ele está dizendo, Moisés é um servo. Jesus é o filho. Então vamos comparar o servo ao filho. Ora, Jesus, ele tem mais glória em si, porque ele foi nomeado por Deus para o seu cargo, portanto ele foi apóstolo de Deus, tá? E Moisés foi o servo de Deus. Este servo não é o servo escravo, é aquele servo que presta um serviço pessoal, gratuito e muito íntimo com o dono da casa. Então não é como se fosse um servo escravo, né? Como acontecia no Egito, como aconteceu na Babilônia, como acontecia naquela época. Não, ele está dizendo aqui um servo como sendo aquele que auxilia dentro da casa ao dono da casa. Então Moisés não era qualquer servo? Não, ele não era qualquer servo. Ele era um servo especial. Mas ele não deixava de ser servo. E Cristo? Cristo é o Filho de Deus. Ah, mas quando ele veio, ele é chamado de servo. Sim, ele é chamado de servo, inclusive Isaías o chama de servo sofredor, porque aqui ele se faz servo. Tá? Para quê? Para realizar
um ministério em obediência, em auxílio ao dono de tudo, que é o Senhor. Entretanto, não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas nele, por ele, e sem ele nada do que existe foi feito. Então, esse servo que é Moisés, ele é um servo importante? Mas ele não se compara à grandiosidade do filho. Este filho é que nele contém toda a herança. E é esta herança que depois nós vamos partilhar quando nós tivermos, então, fé neste filho, porque nós compartilhamos, nós temos uma comunhão com este filho. A filiação, portanto, ela dá uma dignidade maior a Cristo. Ela dá uma dignidade superior, incomparável ao ofício do sumo sacerdócio. Apesar de que ele ainda vai falar mais especificamente sobre o sumo sacerdócio. Então, amados, nós somos casa de Deus. Nós somos construção de Deus. E todos aqueles que têm comunhão com Cristo, que professam, são coerentes com aquilo que é de Cristo, ou seja, que nós temos fé em Cristo, é que tem direito de fazer parte desta casa. Então, nós somos casa de Cristo, nós somos casa de Cristo. Às vezes nós somos comparados ao corpo de Cristo. Tamanha a importância do Filho de Deus. Ele fala de uma confiança firme. O que é essa confiança firme? É uma certeza, é uma confiança onde não passa sombra de dúvida. Ela é sólida, ela é inabalável. É uma confiança na qual nós podemos nos apegar e que não passa uma sombra, um fio de dúvida. Então, essa é a confiança que nós podemos ter, de que somos casa de Deus e que fomos feitos pela comunhão com Cristo, Filho de Deus, nós fomos feitos herdeiros também do Senhor. O autor agora ele passa a falar na importância desta confiança. Essa confiança que é colocada, esse guardar firme a confiança, é o que nos faz vencer, é o que nos faz suportar, é o que nos faz não nos deixarmos cair em tentação. Então ele fala em ouvir a voz, mas ouvir a voz de quem? De quem ele está falando? É ouvir a voz de Deus. Então, aqui ele está falando em guardar a confiança, ouvir a voz de Deus, porque ao ouvirmos a voz do Senhor, nós temos firme, inabalável confiança e, portanto, podemos ter a certeza de que todas aquelas promessas do Senhor se realizarão na nossa vida. O autor também compara a igreja a um rebanho. E aí ele faz uma advertência, ele puxa a nossa orelha, ele diz, não endureça o coração, porque agora ele começa a fazer a comparação com o povo de Deus no deserto, com o povo de Deus no passado, com Israel do passado, que apesar de ver todas as maravilhas, apesar de ver todos os milagres, acabava por desobedecer. Então, ele diz, toma cuidado para que você não endureça o coração como Israel do passado endureceu lá no deserto. E aí ele fala, de todas aquelas situações em que o povo se rebelou contra o Senhor.
E é interessante que quando nós falamos de desobediência e nós vamos observar todas as vezes que o povo se rebelou contra o Senhor, todas as vezes em que o povo se insurgiu contra o Senhor, armou confusão por conta disso ou daquilo, nós vamos perceber que existe sempre uma atitude que é meio que fixa nessa mente, que é uma mente de desobediência. É aquela maneira deliberada, pensada de provocar a Deus. Isso ele chama de rebelião. E olha que o Senhor ainda tem longanimidade. Ele é tardio em irar-se, ele é lento em irar-se. Mas ele lembra de todas as reclamações e murmurações. Se o amado for ler, né, toda a peregrinação no deserto, o amado vai ver que inúmeras vezes o povo reclamou, murmurou e se rebelou. 3 dias após saírem do Egito, eles já estavam reclamando, lá na frente do Mar Vermelho. Quando eles chegaram às águas amargas de Mara, lá eles reclamaram de novo. E Deus aparece como Yahvé Rafá. Depois, quando eles tinham fome, Deus deu maná para eles, deu codornizes para eles comerem. Depois eles reclamaram por água lá em Horebe. Depois eles reclamavam porque que Moisés estava se demorando no monte, e aí eles fizeram o tal do bezerro de ouro. Depois eles reclamavam da sua sorte, porque nós somos, né, não sei o quê, porque a gente vai morrer, porque não sei o quê, lá em Taberá, quando Deus pôs fogo, né, nas bordas do acampamento. Depois eles reclamavam que eles não aguentavam mais comer maná, só tinha maná, só maná, só maná. Depois a própria irmã e o irmão de Moisés reclamou, Miriam e Arão, e aí Miriam foi punida com lepra e tiveram que esperar Miriam curar. Logo em seguida, Coré, Datã, Abirão, On se rebelaram de novo. E logo em seguida, né, algumas pessoas se rebelaram de novo contra Moisés e Arão, porque eles estavam matando todo o povo. E depois, quando faltava comida e água e não sei o quê, e o próprio Moisés se irou, e em vez de ele falar com a rocha, ele bateu na rocha, e por conta disso ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Amados, sem pão, sem água, miserabilidade do maná, estão lá reclamando de novo. Ora, se a gente for contar, dá quase umas 10, 12 vezes em que eles estão reclamando. Deus foi longânimo? Deus esperou eles reclamarem umas 10, 12 vezes. E aí, lá em Cades Barneia, eles fazem a última reclamação, porque aí Deus os pune fazendo errar, ou seja, fazendo passar 40 anos no deserto. O autor faz uma advertência para que nós não façamos a mesma coisa, a mesma rebelião. Ele diz que eles erraram no coração, eles ignoraram os caminhos de Deus. Quando nós ignoramos os caminhos de Deus, nós nos desviamos dos caminhos de Deus, porque a gente não considera, não está considerando e vai fazer errado, vai andar errado. E isso é por causa de um estado endurecido da nossa mente, do nosso coração. E aí a nossa mente ela fica tão endurecida que se torna impenetrável à voz de Deus. E isso vai nos levar cada vez mais à ignorância, e aí é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Uma mente endurecida não tem disposição para escutar, se não escuta, não pode aprender, se não aprende, vai fazer cada vez pior. E, portanto, nós nos tornamos presa, escravo dessa descrença, desta falta de cuidado. Então ele leva isso tudo em consideração e diz que a descrença não faça isso com você. Não faça você se afastar. Afastar, a palavra afastar, em grego é apostenai. Daí vem apostasia, que é um desvio de verdade.
é um afastamento da verdade. Então nós temos que levar em consideração não pecarmos, não fazermos rebelião, como foi feito em Cades Barneia, porque foi a última rebelião, foi a gota d'água em que Deus então disse: nenhum de vocês vai entrar no meu descanso. Todos vocês vão ficar fora da provisão de Deus. Todos estes que são rebeldes não são elegíveis para o lugar do descanso. E aí ele toma isso tudo, né, em consideração para fazer uma exortação. Ele fala de hoje. Hoje é questão de tempo. Hoje, se eu digo hoje, hoje é hoje. Se amanhã eu digo hoje, o hoje virou hoje de amanhã. Então hoje é um tempo que representa a presença da era da graça, a presença da oportunidade. Sempre é hoje, meu amado. Sempre é hoje. Não tem amanhã. Não tem ontem. É hoje. A graça de Deus é hoje. Né? E é interessante que este endurecimento, ele vem revestido de engano, que devasta, que afasta, que deixa preso. Né? Então, isto vai ter como consequência não sermos elegíveis para o descanso do Senhor. Portanto, ele diz: guarde firme, não endureça. Hoje você tem que tomar essa posição. Hoje, não é amanhã, é hoje. É o tempo oportuno, é a era presente. A graça de Deus é nesta era. Portanto, guarde firme. E isso é garantia para você. Nós temos que segurar com firmeza, guardar firme, como se fosse uma nota promissória, como se fosse uma fiança de que aquilo que foi prometido será feito. E ele finaliza com 5 perguntas retóricas. Pergunta retórica é uma pergunta que não precisa responder. Eu faço a pergunta que é para a pessoa pensar. Quem se rebelou? Quem eram os rebeldes? Não foram os que saíram do Egito, que pela mão de Moisés foram tirados do Egito? O próprio povo se rebelou com aquele que libertou-os. Tá? Então não é uma rebelião só contra Moisés, é uma rebelião contra Deus. Naquele caso lá em Cades Barneia, só Josué e Calebe não ficaram do lado dos rebeldes e só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Não foi contra os que pecaram isso? Essa punição, atitude de rebelião, aqui é identificada como pecado. E, portanto, eles passaram 40 anos e não entraram. Não foram eles que não entraram, não foram eles que morreram no deserto. O resultado da rebelião é a causa do fracasso, a morte no deserto. Contra quem Deus jurou? Contra os rebeldes, os provocadores, foram esses que pecaram. Eles são os desobedientes deliberadamente, de caso pensado. Os que agem contra a provisão de Deus, a provisão que Deus tinha feito. A terra prometida, onde mana leite e mel, que Deus tinha dado e preparado para eles. Eles abriram mão. Então isso mostra, meu amado, a impossibilidade de vencer através de qualquer coisa que eu tente fazer por mim mesma. Outro meio que não seja a fé e a obediência não me leva ao descanso, não me leva a esta herança. Portanto, a incapacidade de entrar no descanso, de entrar nessa herança, é devido à incredulidade. E é por isso que agora o autor da carta aos Hebreus diz: não seja como eles. E isso serve para os que leram a carta naquela época, assim como serve para nós hoje, que estamos lendo a carta. Não seja como aqueles rebeldes. Por quê, amado? Porque se eu não
mostrar esta fé, essa obediência, eu não sou elegível para o descanso, portanto eu não recebo a herança. A incapacidade de entrar no descanso, de ter a herança, é devida à incredulidade. Amém, amados? Bons estudos.